noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe. Desejar também uma boa noite para você que está aí nos acompanhando, que Oxalá te abençoe grandemente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E vamos lá. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela aprovação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza,
ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, nós os agradecemos imensamente pela grande oportunidade de hoje e rogamos a vós que nos permita alimentar e matar a sede da nossa alma, para que o nosso irmão Bezerra e toda a comitiva do bem, os benfeitores, consoladores e doutrinadores e demais irmãos que precisam entrar na linha do aprendizado, estejam conosco. Que assim seja. Jesus disse: vocês valem mais. Evangelho segundo Mateus, versículo 10, capítulos 29 a 31. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Que assim seja. Esse nobre evangelho de hoje, ele vem chamar a nossa atenção para que a gente faça algumas reflexões, né? Quando ele fala, vocês valem mais, e essa frase ela é retirada depois de uma longa caminhada que o mestre fez com seus apóstolos. E nessa conversa com os apóstolos, ele preparou a todos para que saíssem, curassem, para que realizassem milagres, para que transformassem vidas, né? Para que fossem todos aqueles homens instrumentos de Deus. E eu abro um parêntese e digo, homens e mulheres. O mundo é machista há muito tempo, há milênios. E poucas as vezes nós vemos as mulheres participando da história do povo de Deus, né? Você tem algumas, como Ruth, como Rebeca, como Maria Madalena, como a sogra de Pedro, que foi curada. Mas até mesmo quando os evangelistas citam as curas, foram muito mais homens curados do que mulheres. Você tem a hemorraísa, aquela mulher que vertia sangue por anos, e você tem a sogra de Pedro, né? E tem aquela menina em que o mestre disse, Talita cume, ou seja, levanta-te daí, né? Que em hebraico ele disse a ela, porque ela também recebeu uma cura. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que quando ele faz esse envio desse povo, ide, pregai a toda criatura, curai, expulsai os demônios, trazei fala aos surdos, né? Ele chega um determinado momento que ele vem falar dessa parte. E ele começa, não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Então o que ele quer dizer aqui? Alguém conhece um pardal? Tem até uma imagem ilustrativa aqui, né? Pardal tem de monte? Tem. Tem de monte. Pardal anda em bando? Anda. Pardal é igual tiririca? Sei, né?
Pardal tem a dar com pau, não é assim que fala? Pardal você acha em qualquer lugar. E ele fala, se até o pardal tem valor, tem gente vendendo pardal por 2 moedinhas. Aqui ele está se referindo ao povo da Síria, que é um dos lugares de alta concentração de pardais. Mas até lá nas praças públicas se vendem pardais. Se até os pardais têm determinado valor, e mesmo sendo vendidos, ele fala, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Por mais que eles passem, nenhum deles cai morto sem o consentimento de Deus, nosso Pai. Então, ele fala do pardal, que aos nossos olhos, o que acontece? Não vale nada, não é? Que tem de monte e aos nossos olhos não vale nada. Mas vale. O que ele está falando? Ele está contrariando. Vale. Até o pardal vale. Eu nunca vi ninguém colecionar pardal, não é? E pardal faz em qualquer lugar. Esteja a casa abandonada ou não. Esteja a árvore com galhos secos ou verdes. Seja onde for que ele achar, ele faz o ninho e reproduz aceleradamente, não é? Pardal é assim. Então ele fala, não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, ou seja, no entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Ou seja, então ele está dizendo que há um Deus, que é o nosso Criador, e o mestre está tentando dizer para cada um de nós que nada acontece sem o consentimento do nosso Pai, do nosso Criador. Como que vocês recebem essa frase? Nada acontece sem o consentimento do nosso Pai. Posso ler alguns pensamentos. E vocês perguntarão, nossa, Pai, até as coisas ruins? É ou não é? Até as catástrofes, até as coisas mais absurdas. Ele disse nada. Ele disse nada, não tem exceção. Quando ele disse nada, ele está ao mesmo tempo dizendo tudo. Quando ele fala nada acontece sem o consentimento, ele está querendo dizer tudo acontece com o consentimento. Entende isso? Uma coisa é tudo acontecer com o consentimento de Deus, né? A outra coisa é acontecer de acordo com o livre-arbítrio de cada um. É ou não é? Nós temos livre-arbítrio, não temos? Cada um de nós temos. Eu tenho, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Todos nós temos. Mas mesmo assim, Deus não impede o livre-arbítrio de cada um. Não impede o uso do livre-arbítrio de cada um. Portanto, ele fala que nada acontece sem o consentimento de Deus. Então, para as coisas acontecerem, o que é preciso de Deus? Consentimento. Consentimento. Outra coisa que fica claro para nós é que Deus cuida, não é? Oxe, se nada acontece sem o consentimento dele, então quer dizer que Deus cuida. Cuida de mim, cuida de você, cuida das nossas preocupações, dos nossos dias, dos nossos afazeres, cuida dos nossos pensamentos. Mas ele respeita o livre-arbítrio. Se você quer pensar negativo, você vai pensar negativo. Se você quer vibrar no negativo, você vai vibrar no negativo. E olha que interessante. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Misericórdia.
Então, quando cai um fio de cabelo no seu ombro, Deus sabe o número daquele cabelo. Caiu 101. Caiu 2020. Ele sabe o número, ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Olha a grandeza e eu não vou conseguir falar. Como é minucioso o nosso Deus. Pai, e aqueles que não têm cabelo? Eu estou vendo o pessoal lá no fundo, coçando a cabeça, e deve ter falado isso. Duvido que Deus sabe de mim. Eu sei, eu te entendo, né? Eu te entendo. Você deve estar pensando, se Deus sabe, eu sou careca, como que Ele sabe? Eu te entendo. Né? Deus sabe que você gostaria, então, talvez. Né? Ele falou de uma vez só. 500 e pouco. Ele fez 110 e os 110 foram caindo ao longo do caminho, né? É porque Deus sabe que você seria lindo assim, seria formoso assim. Eu costumo dizer que se Deus me fez pretinho desse jeito é porque Ele sabe que eu ia gostar muito da minha imagem. Eu poupei, eu sei que eu poupei. Eu confesso. Ele fala, Serginho, eu vou te fazer bem pretinho que você vai adorar, você vai gostar. Nós temos que olhar para Deus como aquele Criador que faz a sua obra e ao fazer olha e aprecia a sua obra. Porque Deus te aprecia do jeito que você é. Aquele alface repolhuda, né, que fala, aquele alface, eu acho que Deus fez para mim, porque eu amo aquele alface. Deus, quando Deus fez aquilo, ele falou, nossa, o Serginho vai amar isso. Cara, uma salada daquilo para mim é tudo. E Deus fez pensando em mim, eu tenho certeza. Tenho certeza. Quando ele fez uma pera, uma maçã, uma jabuticaba, ele falou, Serginho, vai gostar disso. E dito e feito, eu me acabo. E Deus sabe de todas as coisas, de cada um de nós. Deus sabe. Portanto, se Ele sabe até os fios de cabelo, ou seja, Deus sabe de todas as coisas. Simples assim. Deus sabe de todas as coisas. Você sabe por que eu falo isso? Porque nós precisamos, ao longo do tempo, desenvolver dentro de cada um de nós um processo de aceitação. Muitas pessoas sofrem porque não têm aceitação de si mesmas. E Deus caprichou tanto, Deus fez o máximo, tentando te agradar e trazer a melhor obra possível, trazer o melhor do humano possível. E você, quando olha para você, não consegue ver isso, entende isso? Não consegue contemplar essa obra que Deus fez. Portanto, Ele fala que Ele sabe até os fios de cabelo. Olha, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, alerto, não tenham medo. E olha, não tenham medo. Meu Deus, se Deus se preocupa até com os pardais, e aos nossos olhos, o que são os pardais? Mas até com eles Deus se preocupa, inclusive com eles. Deus se preocupa com aquela formiga que passa aqui, que talvez pode ser vítima do nosso pisado. Que dirá com o seu dia, com a sua noite, com os seus planos, com os seus desejos, com as suas vontades, com aquilo que você quer alcançar, com as portas que precisam se abrir, com as oportunidades que precisam vir. E muitas vezes nós brigamos com Deus. Nós ficamos de mal de Deus, nós ficamos emburrados com Deus, porque achamos que Deus nos esqueceu. Mas é esse aqui que nós estamos falando, que Ele sabe até os fios de cabelo da sua cabeça.
Ele lê os teus pensamentos. Ele sabe das suas mais vãs preocupações, que não deveriam se preocupar, até aquelas mais grandiosas que realmente teriam motivo para se preocupar. Portanto, esse evangelho, quando ele fala não tenham medo, essa palavra não tenham medo ou não tenhais medo, ela aparece 365 vezes em toda a Bíblia. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, se somar, ela aparece. Ou seja, é Deus falando todos os dias do ano. Não tenham medo. Não tenham medo. Eu não sei qual é o desafio. Não sei. Não sei qual é o medo. Não sei qual é a insegurança. Não sei qual é a porta que precisa se abrir na sua vida. Mas ele está dizendo todos os dias, não tenham medo. E alguém falar aqui que nunca teve medo é mentira, né? É ou não é, gente? Todos nós já tivemos medos. Nós crescemos e os medos mudam de forma. Quando criança a gente tem medo de fantasma, não é? Tem medo do que nós temos medo? Do lobo mau? Temos medo do que quando crianças? Hã? Do escuro, exatamente. Temos medo da escuridão. Temos medo de tantas coisas que depois a gente cresce e vê que são banais, não é? Fala, meu Deus, eu tinha medo disso. Eu tinha um amigo, quando a gente ia para o retiro, ele falava, ó molecada, meia-noite todo mundo lá, atrás da árvore torta, porque a mula sem cabeça, que solta fogo pelos olhos, aparece meia-noite. A gente ficava com medo. Depois um dia eu falei, mas peraí, se ela é sem cabeça, como que ela solta fogo pelos olhos? É ou não é? Cara, como a gente se deixa levar, né, se enganar. Como a gente é infantil na nossa interpretação da vida em cada fase. E haverão coisas que quando nós tivermos talvez 80, 90, nós vamos olhar para trás e vamos falar assim, nossa, nós vamos rir de algumas situações da vida. Não acho que eu me deixei me levar por isso. Olha cada coisa. E assim é. Portanto, a cada idade nós ganhamos medos diferentes e abandonamos outros medos, né? Tem medos que vão para a vida inteira, né? Tem gente que tem medo de tomar injeção até hoje. É ou não é? A maioria das pessoas tem medo de personagens que youtuber criam na internet. Isso, personagens criados pela internet, né? Muito bem, filho. Então, em cada idade nós temos medos diferentes, né? Medos da responsabilidade, né? Eu acho que conforme o tempo vai passando, a gente tem medo de envelhecer e adoecer, né? Medo de ficar numa cama, não é? Olha só, mas já estamos maduros, mas ainda temos medos, são outros medos, mas são medos, né? E o que o mestre fala? Não tenham medo. Ou seja, não deixe, ele quer dizer, não impeça, não deixe que o medo domine. Olha, deixar de ter medo, eu não sei como é que faz para deixar de ter medo. Mas fazer mesmo com medo. Viver mesmo com medo. Ou seja, enfrentar mesmo com medo. Prosseguir mesmo com medo. Lutar mesmo com medo. Encarar mesmo com medo. Porque aqui que ele diz, eu estarei convosco. Se o nosso Pai sabe até o fio de cabelo da sua cabeça, se Ele valoriza até um pardal, o que dirá de vós que foram criados à imagem e semelhança de nosso Deus?
E muitas vezes nós esbravejamos porque achamos que Deus nos esqueceu. Vamos ser sinceros, gente. Achamos ou não achamos? Por inúmeras vezes, nós mortais e imortais ao mesmo tempo, achamos que fomos esquecidos por Deus. Já aqueles que hoje já não acham mais isso, que atingiram um grau de entendimento e de proximidade, e aqueles de nós que já achamos lá no passado, chegamos a achar, né? E vamos ser sinceros com a gente mesmo, chegamos a achar. Portanto, é necessário criar uma intimidade com Deus. Criar uma intimidade. Tem gente que fala assim, ai, sei lá, eu faço parte dessa família, mas eu não me sinto que eu sou dessa família. Eu não sinto pertencimento a essa família. Nós somos criaturas saídas de Deus, do Criador. Você se sente criatura saída do Criador? Você se comporta como criatura que saiu do Criador? Você vive como criatura, filha do Criador, filho do Criador? Você vive a sua vida, a sua fé, como quem é filho do Criador? Ou será que nós vivemos de maneira deslocada? Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe a hora que você vai atravessar a rua. Deus sabe a hora que você vai ao banheiro. Deus sabe a hora de colocar alguém no seu caminho. Deus sabe a hora que você vai para o seu trabalho e vai te acompanhar. Deus sabe a hora que você vai dormir. Antes do seu dia começar, Deus já sabe dele todo. Sabe como vai começar, como vai ser e como vai terminar. E por que será que nós brigamos em querer ter o controle de tudo? Olha que tolice. Nós brigamos querendo ter o controle de tudo. Queremos o controle de tudo. Ou seja, estamos quase querendo ser Deus, né? Ou esquecemos que existe Deus. E aí ele termina, não tenham medo, vocês valem mais que muitos pardais. A pergunta é, Eliana, quanto vale a sua vida? Não tem preço. Quanto vale você? Não tem preço. E são coisas diferentes, hein? Marco, quanto vale a tua vida? Incalculável, né? Quanto vale você? Não tem preço. Entende isso? E são coisas que passam batido diante da gente, principalmente naqueles dias que você acorda se sentindo merda. Se sentindo um nada. Se sentindo o cocô do cavalo do bandido. É ou não é mentira? É mentira o que eu estou falando, gente? Quantas vezes nós já nos colocamos abaixo das fossas ou dos esgotos da vida? Vamos ser sinceros com a gente. Quantas vezes a gente já olhou para a gente e aí abre brecha para o inimigo e para todos aqueles que também não se valorizaram, não reconheceram o seu valor em vida, todos aqueles espíritos que estão perambulando perto de nós, tentando uma brecha para sugar nossa energia. Quantas vezes a gente já se colocou como um potinho e achou que a nossa vida, ou a vida que a gente levava, ou a família que a gente vive, que nada disso tinha sentido. E Deus ali, todos os dias, tentando, mandando um novo sol, o céu no seu lugar, a lua, a estrela quase nos mesmos horários, as formigas saindo pela manhã, os pássaros cantando, fazendo ninhos. E nós achando que nada tem sentido e que nós somos esquecidos pelo nosso Pai.
Portanto, a reflexão desse evangelho é dizer o quanto cada um de nós valemos diante de Deus. E posso te dizer, você vale muito diante de Deus. Você pode não ter consciência disso, mas você vale muito. Eu valho muito. Você vale muito. Pasmem, Fernandinho Beiramar vale muito. Porque Deus olha a criatura. Deus não julga. Deus não fica apontando. Ele fez uma obra e respeita o livre-arbítrio de cada um. Ele fez a obra e aquilo que você quer fazer com a sua vida, ou da sua vida, ele vai respeitar o seu livre-arbítrio. Mas você tem um valor diante de Deus. E é um valor incalculável. É isso que nós precisamos ter consciência. Temos um valor incalculável. Então, quando esses pensamentos horrendos, grotescos, assustadores, quando essas forças contrárias e malignas mesmo tentarem te convencer que você não vale nada, lembra dos pardais. Se até os pardais são comprados por moedinha, se até os fios da sua cabeça ele sabe quantos tem, e sabe qual fio, o número de fio que caiu agora, ele sabe até os sonhos que você terá. Olha isso. Ele sabe dos teus maiores segredos, que para ele não são segredos. Ele sabe. Mais íntimo que você e seu amigo, ou você e sua amiga, é você e Deus. Porque você não precisa nem contar. Ele está lá 24 horas e ele sabe. Então eu gostaria que com esse evangelho, cada um de nós entendêssemos a grandeza do valor que nós temos diante de Deus. E que nós tomássemos posse dessa grandeza, desse amor infinito e incondicional, o amor ágape, o maior. Né? Maior. Então, que quando ele fala, são 3 coisas que me chamam a atenção. Os pardais, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E aí a gente entra naquele processo de aceitação que eu falei. De todos os acontecimentos da nossa vida, que a gente aprenda com o exercício da aceitação. Tem gente que está sofrendo até hoje por coisas que aconteceram há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás ou há 50 anos atrás. Escolheu se colocar no sofrimento. Ou a gente passa pelo processo de aceitação e dissolve isso, e se não dissolver vai virar doença, vai virar uma célula doente, cancerígena, vai virar um Alzheimer, porque é a fuga de si mesmo, da realidade. Entende essas coisas? Vai virar em dores pelo corpo, porque a alma já está doente. Entende isso? Essas coisas começam a se materializar, ou seja, a se tornar concretas na matéria. Portanto, aceita que dói menos. Essa é uma das frases mais verdadeiras. Aceita que dói menos. Não vai te dar dor ali na frente. Não vai virar doença. Dissolve isso. Se nós conseguirmos, diante dessa frase, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês, ou seja, nada acontece sem o consentimento do nosso Pai, do nosso Criador, porque aos olhos humanos tem coisas que está tudo errado, é ou não é? Você viu fulano largou de ciclano. Não julgue. Não julgue. Você viu, olha, aquilo que pode estar errado aos olhos humanos está tudo certo diante de Deus.
Sabia disso? Abre aspas. Aquilo que pode ser julgado errado diante dos olhos humanos, vírgula, pode estar tudo certo diante de Deus. E nós estamos falando demais, falando até o que não sabe. Sabia disso? Então, que nós possamos aprender esse exercício de aceitação. Segundo, entender que quem está no comando, quem está no controle é Deus. Eu sempre escrevo nas minhas frases lá, Deus está no comando. Deus está no comando. Coloque minha frase do dia, Deus está no comando. E creia nisso verdadeiramente. Não esbraveje, não xingue, não... Opa! Deus está aqui, Ele está no comando, Ele sabe o que está acontecendo. Algum aprendizado eu tenho que tirar dessa situação que eu estou passando, ou que eu passei hoje. Ele sabe. E não tenham medo, e ele termina esse evangelho. Vocês valem mais que muitos pardais, cada um de vocês. Jonathan, você vale muito mais que muitos pardais. Paulo, você vale muito mais que muitos pardais. Tenha certeza disso. Vanderlei, você vale muito mais do que muitos pardais. Se alguém aqui achou que Deus havia se esquecido, Ele não esqueceu. Se alguém aqui achou que Deus tinha te abandonado, Ele nunca te abandonou. Se alguém aqui achou que Deus não estava nem aí com você, é engano seu, é coisa da sua cabeça. Pai, por que esse evangelho de hoje? Certamente é o recado. Para mim, para muitos, para outros. Em algum coração, a sementinha vai vestir assim. Principalmente para aquelas pessoas que olham para suas vidas e acham que está tudo errado. Que nada está dando certo, que está desmontando, que está faltando chão. E às vezes pergunta, onde está Deus que não está vendo isso? Como Jó passou. E as provocações daqueles que conheciam Jó falavam, nossa, cadê seu Deus? O mundo caindo na cabeça dele, aqueles homens zombando dele, cadê o seu Deus? Chama seu Deus. Espere, tudo isso vai passar. E o exército de luz vai se levantar. E vai chegar a hora da vitória. Tenha certeza disso. Portanto, eu termino esse evangelho com essa mensagem que cada um de nós valemos mais que muitos pardais. E agora eu faço uma reflexão assim. Quanto vale o seu respirar? Quanto vale o seu enxergar? Quanto vale aquele movimento que você vira o corpo e coloca os pés no chão e se levanta e fica em posição ereta? Quanto vale você tomar o banho sozinho? Quanto vale você levar o seu garfo ou a sua colher à boca sem dependência de ninguém? Quanto vale você colocar a sua calça jeans, o seu vestido, a sua saia, a sua bermuda, sem precisar de ajuda? Quanto vale você ter pego o seu carro hoje pela manhã, a sua moto, a sua bike, ir para o trabalho e ter um trabalho? Quanto vale você ter escutado que alguém estava falando mal de você, ou te elogiando, mas escutou? Seja bem ou seja mal, é ou não é? Quanto vale tudo isso? E você acha mesmo que não há um Deus maior que todos nós, que se preocupa todos os dias com você? Fica aí uma reflexão. Como eu disse que fui visitar um amigo alguns anos atrás, já disse isso aqui, e ele fez uma cirurgia de um câncer de próstata, usou a bolsa
coletora de urina, usou de fezes, porque a coisa foi para o intestino. E quando ele tirou a bolsinha, um dia eu fui visitá-lo e ele falou: Serginho, como é bom mijar. É verdade. E nós nunca demos valor nisso. Nós nunca demos valor nisso, por mais tolo que pareça ser. Como é bom você ir ao banheiro e fazer as suas necessidades em paz, sem olhar a bolsinha desse lado e nem a outra desse. Poder se limpar sozinho, se banhar sozinho. Olha quantas coisas passam despercebidas aos nossos olhos. Eu termino esse evangelho querendo dizer que Deus cuida. É esse o recado desta noite. Deus cuida. Deus Pai, Criador de todas as coisas. Queremos te pedir perdão por todas as vezes que achamos que tinha nos abandonado. Mas é a nossa fraqueza, Senhor. A nossa fé que muitas vezes balança. O medo, o desespero toma conta dos nossos pensamentos. E a gente se perde dentro de nós mesmos. Mas eu sei que Tu tudo podes e cuida de cada um de nós e sabe a necessidade de cada um. Portanto, Senhor, cuida de nós, desata os nossos nós, e nós queremos sentir o Seu colo, o Seu abraço, o Seu carinho, o Seu amor, o Seu cuidado. Permita que a gente Te perceba todos os dias, que a gente Te agradeça, bendiga, Te louve, que a gente possa estar conectado em oração. Tu sabe o que cada um passa agora e hoje, Senhor. Tu sabe a necessidade de cada um. Que a Tua mão poderosa e Teu imenso coração acolha hoje todas as nossas necessidades. Tudo em paz? Todo mundo em paz? Que bom. Vamos agradecer a Deus Pai, nosso Criador, Senhor de todas as coisas. Agradecer ao nosso amado irmão Bezerra, Doutor Bezerra, sempre presente com a sua comitiva do bem, com a corte espiritual que nos acompanha. Que retorne todas as vossas moradas espirituais, deixando luz e paz entre cada um de nós. Que assim seja. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Que Deus Pai nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos e bom descanso. A bênção a quem é de bênção. Que assim seja.